Vamos lá. É, Então, nós vimos aqui que os tal. Isso. Vamos para o terceiro parágrafo. A função do estado construto, vá anotando tudo aí. A função do estado construtor é de expressar uma relação de genitivo e todas as nuances de significado relacionado com a preposição de. Ora, desde quando, quanto à questão dessa palavra genitivo, vamos ver depois mais de perto. Vamos a um ponto depois do outro. Ora, a questão desse de já foi apresentado aqui o acréscimo em uma frase desta partícula de. Isso é próprio do construto. Já vimos isso e como estamos vendo esse estado absoluto e construto sim, e a questão do construto, embora no genitivo, essa condição de permanece, vamos ver, tá bom? Então, no hebraico, é, falta uma... sempre falta uma preposição, isso é verdade. Aí você vê as ligações de palavra, nós vamos ter artigo e tal, então sempre falta situações aí que no caso aqui, colocado com preposição, a relação de construto ajuda a preencher, né? Faz o preenchimento. Bom, vamos para o, digamos, colocado assim, o quarto. Embora nesse bloco a gente não vá bater tudo aqui, mas você anotando isso, a gente trabalhando essa linguagem aqui, aí a gente vem para a prática, tá? Então, vamos lá. Tem que passar a aula. Então, substantivos, quarto parágrafo, anote por parágrafo aí separadamente. Substantivos juntados numa relação de construto são pronunciados como uma unidade de fala, isso já sabemos, tá? Recaindo o acento tônico sobre o último substantivo da sequência, saber o substantivo que está em estado absoluto. Tá? Bom, quando há perca da tonicidade, tá? Onde não há aquela sílaba tônica, o substantivo que está em estado absoluto deixa eu fazer melhor a leitura. Substantivos juntados numa relação de construto são pronunciados como uma unidade de fala. Muito bem. Quando recai o acento tônico sobre o último substantivo da sequência, a saber, o substantivo que está em estado absoluto, tá? Aí a perda da tonicidade no primeiro substantivo ou nos demais, numa relação de construto, muitas vezes causa as mudanças vocálicas e consonantais. Vamos ver na prática, tá? Então, as mudanças vocálicas envolvem a abreviação das vogais longas e sílabas fechadas. Vou até colocar aqui. É importante isso aqui, tá? Sílabas fechadas não acentuadas e a volatização das vogais longas em sílabas abertas que se encontram em duas ou mais sílabas distantes da sílaba tônica, aquela que é acentuada no caso, tá? Bom, aí nós vamos ter, por exemplo, tá? Daí a importância de ter anotado e conhecer aí, sabe o quê?
aquilo que é correspondente, que foi apresentado ao estado construto, que foi apresentado. Então vamos a uma informação importantíssima, tá? Deixa eu separar isso aqui, que como se sabe, eu separo, tá? Então vamos a esta informação, ok? É importante, deixa eu ver se eu tenho aqui, antes de colocar aí, anotou tudo aí, então é para anotar. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Anote aí, tá? Uma sílaba fechada. Já vimos isso. Ela termina em consoante, tá? Depois a gente revisa isso aqui. Uma sílaba fechada, ela vai terminar com consoante, tá? E uma sílaba agora, um detalhe que eu lembrei, desde que essa consoante não seja uma sílaba fraca, porque nós aprendemos que tanto re quanto aleph são neutras, são fracas. E no final, o re principalmente, no final de uma palavra, ele não fecha a sílaba, a menos que, a gente ainda vai estudar, ele tem aqui na condição do ruar. Está aqui um re, mas ele tem um patá, e esse patá é furtivo. A outra condição que ele vai fechar a sílaba. A outra condição que ele vai fechar uma sílaba é quando ele tem uma pique. Tá? Então, coisa que a gente viu e a gente vai vendo depois. Então, sem ser o re e o aleph, terminando em qualquer consoante, a sílaba que termina em consoante é uma sílaba fechada. E a sílaba que termina com uma vogal, ela é sílaba aberta. Eu vou pegar rapidinho aqui esse Elohei. Ó, ele termina com iod, logo é fechado, porque termina com uma consoante e o iod é uma consoante. Mas se esse iod não tivesse aqui apenas o sere, essa sílaba seria aberta, porque não termina com uma vogal, terminou com uma consoante. Quando sobra uma vogal, ou quando ela termina com uma vogal, é uma sílaba, se não fosse o iod, ela ia ser uma sílaba aberta, porque iria terminar com uma vogal, ok? Agora, quando sobra uma consoante, já que tem uma consoante a seguir, essa sílaba será fechada, tá? Então vamos, deixa eu ver meu tempo aqui, eu vou vigiando ele aí e vamos colocar aqui algo muito importante, uma informação precisa e necessária. Sílaba longa, anote aí no caderno. Sílaba longa será o camesse, o sere, são sílabas não, vogais, tá? Vogais longas, ok? Anote aí, vogais longas, separar. Vogais longas. Camesse, sere, vogal longa, tá? Iode e hirik, nesta condição, não o hirik embaixo, tá? Outra vogal longa é o próprio roleme, e a outra é o vav roleme e o vav shuruk. Essas vogais, ao fechar sílabas, elas estão no quadro de vogais longas, tá? É por isso que nós já vimos aqui, condições quando a vogal é alongada, tá? Então, vogais longas. Vamos para vogais breves. As vogais breves,
Tá dando para ver direitinho aí. Nós vamos passar para cima, aqui, separando essa situação, tá? Vimos aqui, tá? Vou botar um L bem aqui, vogal longa aqui, tá? Eu botei um L grandão, longa. Agora, a vogal breve. A vogal breve é o patá, tá? É o sere, Deixa eu olhar meu tempo. O tempo foi, a gente segue já já. Sempre uma água, um cafezinho, por enquanto no português. Daqui a pouco a gente vai estar mudando aqui, como sabe disso. Tá? Cafezinho, uma água, a gente volta.